Oi! Vamos retomar então. Capítulo 2 do livro Maior Psicólogo que Já Existiu. O problema de ver as pessoas como boas. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus, capítulo 20, versículo 16. Tyler é um jovem executivo promissor com um brilhante futuro. É inteligente, tem boa aparência e é ambicioso. Tyler se considera uma pessoa realizada por ser independente e competente em tudo o que faz. Ele define força como autoconfiança, até mesmo na presença de circunstâncias extremas. Tyler procurou a terapia com a namorada porque ela achava que a relação dos dois poderia se beneficiar com o aconselhamento. Ele não julgava precisar de tratamento, mas ele estava sempre aberto a aprender como poderia ser mais eficiente na vida. Estamos aqui apenas para um pequeno ajuste, ele me avisou. Não estou interessado em um processo longo e arrastado para discutir o que sinto com relação à minha mãe ou qualquer coisa do tipo. Tyler não gostava de olhar para trás porque se via sempre avançando e discutir o passado lhe parecia inútil. Tyler encarava o relacionamento com a namorada como uma tentativa de formar uma parceria. Estava disposto a investir no relacionamento, mas somente se obtivesse um retorno aceitável. Não queria alguém que dependesse dele, desejava uma parceira cuja contribuição fosse igual à dele. Os papéis tradicionais podem ter funcionado nas gerações passadas, mas o impossível mas é impossível vencer na vida hoje em dia se não estivermos dispostos a passar algum tempo sem ter filhos, com os dois trabalhando. Somos duas pessoas progressistas e isso que dá certo conosco, insistia Tyler. Eu sabia que os casais que fazem esse tipo de opção conseguem ter uma vida financeiramente bem mais folgada do que as famílias em que somente um dos parceiros trabalha, mas perguntei-me se a realização financeira seria o suficiente para satisfazer Tyler a longo prazo. Então você acha que vão querer filhos no futuro? Perguntei. Talvez um dia, respondeu Tyler. Mas estamos aproveitando bastante a nossa liberdade no momento. A coisa a qual Tyler dava mais valor era a independência. Ele estava tentando descobrir como se unir a outra pessoa sem se sacrificar nem um pouco no processo. Só estava interessado no casamento se pudesse vê-lo como um esforço conjunto de duas pessoas, uma parceira experimental que poderia ser dissolvida se não lhe proporcionasse benefício prometido. Embora não conseguisse perceber nem admitir, Tyler estava, na verdade, preso aos vínculos tradicionais que ele considerava tão inadequados. Tyler queria um relacionamento que fosse o exato oposto dos seus pais. Nesse sentido, o relacionamento dos pais era o modelo que definia o dele. Por mais que detestasse pesquisar o passado, era exatamente isso o que ele precisava fazer para poder entender as suas decisões para o futuro. No decorrer do aconselhamento, Tyler foi percebendo que o seu desejo de agir de forma oposta à dos pais significava que ele estava desapontado com a maneira como tinha sido tratado na infância e na adolescência e queria que sua vida fosse diferente. Ele começou a reconhecer que não estava de modo algum livre do passado. Em vez de ser independente, Tyler descobriu que dependia tanto do seu passado e de outras pessoas que procurava até evitá-las, sem ter consciência de que estava fazendo isso. O relacionamento de Tyler com a namorada está indo agora de vento em popa. Eles passaram a se comunicar melhor porque estão mais conscientes de seus sentimentos e as suas expectativas a respeito da relação mudaram. Suas metas financeiras ainda são bastante ambiciosas, mas não mais prioritárias. Tyler está começando a depender emocionalmente de alguém e está descobrindo as vantagens dessa dependência. Em vez de só pensar em si mesmo, ele procura formar uma unidade com a namorada, e isso o deixa feliz. O individualismo é uma crença na autoconfiança e na independência. Aqueles que acreditam no individualismo enfatizam a realização e o sucesso pessoais sem precisar depender dos outros. Se qualquer coisa viola seus direitos individuais, eles se livram dela. Sentem que têm o direito de alcançar a excelência pessoal a qualquer custo. Os seres humanos, na verdade, não funcionam dessa maneira.
Nós, seres humanos, precisamos fundamentalmente das outras pessoas para poder saber quem somos. Assim como necessitamos de espelhos que reflitam a nossa imagem física, que nos mostrem como parecemos fisicamente, precisamos que outras pessoas nos retratem emocionalmente, que nos revelem como somos psicologicamente. A ideia de Jesus de que os primeiros serão os últimos é o oposto do individualismo. Embora ele reconhecesse o valor inerente de cada pessoa, as pessoas só eram consideradas boas como consequência do seu relacionamento com Deus e com os outros. Jesus nunca ensinou que poderíamos ser bonzinhos. Para ele, não realizamos nosso pleno potencial por meio da competição, e sim através da conexão. Princípio espiritual. O indivíduo é uma parte de todo, uma parte do todo.